Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à reflexão da história da igreja, o contexto em que a igreja nasce, depois do desenvolvimento dessa história da igreja, nosso 8º encontro. Vamos trabalhar, no primeiro momento, o messianismo triunfal como tema. Nós devemos reconhecer que essas aspirações religiosas, a santidade do reino messiânico, aparecem nas expectativas apocalípticas judaicas. Mas, devemos ter certeza, aparecem em menor ênfase quando se trata da santidade do reino messiânico. Nós encontramos perspectivas, testemunhas sobre essa realidade, mas em menor ênfase. Mas mais acentuados, encontramos a perspectiva de sonhos de vitória, de dominação e vingança. A perspectiva da lei do talião, olho por olho, se torna a marca da história de Israel em sua sede de vingança. Deus vem vingar o seu povo. O autor do livro Assunção de Moisés, livro 10, os parágrafos 7 a 10, afirma: o Deus Supremo se levantará, Ele o único, o eterno, e se manifestará para punir as nações e destruir todos os seus ídolos. Então tu serás feliz, ó Israel, e se colocará no colo divino e sob as asas da águia, que estarão prontas, preparadas para voar, e te fixará nos céus das estrelas, no lugar onde elas moram, e tu olharás do alto e verás teus inimigos na terra, os reconhecerás e se alegrarás, dando graças, honrando o teu Criador. Então tem um sentido de vingança, de sabor de vingança. Este livro da Assunção de Moisés foi escrito na Palestina no tempo da infância de Jesus. Os judeus da diáspora contaram nos livros sibilinos as mesmas esperanças apaixonadas, sentido vingativo, de poder, de vingança, onde nós encontramos nos livros sibilinos, terceiro livro, escrito no ano 140 a.C. Depois da grande catástrofe do ano 70 depois de Cristo, depois da destruição da cidade, do templo, se esperava e celebrava o triunfo do Messias sobre todos os inimigos de Israel. No ano 100, um fariseu escreve para Roma sobre este tema, numa série de visões. A sexta visão, a mais majestosa e significativa, diz: vi um vento fortíssimo elevar-se do mar, tão potente, a ponto de elevar todas as ondas, parece um tsunami aqui. E vi que o vento fazia emergir do mar um homem que voava com as nuvens do céu. Em todo lugar que voava, tudo tremia sob o seu olhar. É um terremoto. Onde chegava a voz de sua boca, tudo fundia como cera no fogo. Aqui parece uma erupção vulcânica. Vi então uma multidão inumerável de homens se reunir dos 4 cantos do céu para combater o homem que saiu do mar. E eis que ele se formou numa grande montanha
e voou para o seu cume. E procurei o lugar onde a montanha foi cortada, tirada, e não pude descobrir. Depois vi todos aqueles que foram juntados para combater o homem. Estavam assustados, mas eles continuavam, entretanto, os seus ataques. E ele, o homem, mesmo que visse este imenso exército para atacá-lo, e aproximando dele, não levantou a mão, não pegou a espada ou nenhuma arma. Mas eu vi, ele emitiu de sua boca uma onda de fogo, de seus lábios um sopro de fogo, de sua língua uma fagulha de fogo, e tudo se misturou. A onda de fogo, o sopro de fogo, a fagulha de fogo, que caiu sobre a multidão que subia para assaltar o homem. E todos foram destruídos, de modo que, deste numeroso exércitos, não se via senão um monte de cinzas e fumaça. Eu vi e depois acordei. Isso aqui do texto latino, 13, parágrafo 2 e 11. Dos apócrifos do Antigo Testamento, aqui do apócrifo de Esdras, livro 4. A visão, por certo, é impressionante. O homem de sopro de fogo é de grandiosidade sobre-humana, mas vemos que esta visão está longe do que encontramos no Evangelho. O Evangelho não fala deste rancor, dessa raiva, né? É claro que sempre São Paulo, na carta aos Romanos, diz: deixai que a ira pertence a Deus, quanto a vós não, amai-vos, né? Não, a ninguém pagueis mal com mal, triunfar o mal pelo bem. Ao ler esses apocalipses, entendemos o desafio dos fariseus que estavam em torno de Jesus e diziam: mostra-nos um sinal do céu. O escândalo da cruz. O que desconcertou os judeus foi a paixão de Jesus. A cruz foi para eles um grande escândalo. Retomando todos os cânticos messiânicos, não se encontra em nenhuma parte a figura do Messias sofredor e do Messias redentor, predito por Isaías, o profeta. Esta perspectiva era estranha aos contemporâneos de Jesus. O Senhor trouxe sobre este ponto predições mais precisas. Os próprios apóstolos não queriam entender, ou tiveram dificuldade de entender, visto que a paixão de Jesus foi para eles um escândalo, a ponto deles ficarem abatidos. Podemos ver o perigo do messianismo triunfal, que fundamentava a fé dos judeus, e que Jesus queria mostrar que o messianismo dele não é um messianismo triunfal, é o messianismo da cruz. Aí vem o escândalo da cruz. Eles não podiam reconhecer em Jesus, doce e humilde, Messias que viria. E quando, mais tarde, o templo e a cidade santa e todo Israel foram destruídos, o escândalo alcançará o seu cume, seu ápice. Diz: dissestes que para nós criastes o mundo. É a decepção dos judeus diante da destruição do templo de Jerusalém, diante da destruição da cidade. Então, nós encontramos um texto que fala sobre isso. E afirma então, repito: disseste, falando para Deus, que para nós criastes o mundo e que as outras nações, descendentes de Adão, eram como nada, que se assemelhavam a um cuspe, água que transborda o vaso. Mas agora, ó Senhor, eis que essas nações consideradas um nada
nos esvaziaram e devoraram. E nós, teu povo, que tu elegeste, que chamastes do teu primogênito, teu único, teu amor, estamos entregues nas mãos deles. Se é por nós que criastes o mundo, por que nós não possuímos o mundo em herança? E até quando devemos esperar? Quarto livro de Esdras, do trecho latino, capítulo 6, 55 a 59. Na época de Jesus, a grande catástrofe não tinha acontecido ainda, mas Israel veio oprimido por um longo tempo e duramente humilhado. O histórico judeu Klausner considerava o século que vai da guerra fratricida de Hircano e Aristóbulo até o governo de Pilatos, o reino de Herodes Antipas, período que vai de 67 a.C. a 39 a.C., onde ele escreve: encontra-se neste tempo em nenhum ano que não fosse um ano ensanguentado de guerras, revoltas e levantes. Durante todo esse período, cada ano tinha uma guerra, tinha uma revolta, tinha um levante. Era um tempo que não era um tempo de paz. Esta situação pesou demais para Israel durante todo o tempo que precedeu a Jesus e que durou ainda no curso da vida de Jesus. O mesmo historiador afirma que o número dos judeus mortos nestas guerras, que vai do ano 67 a.C. a 39 depois de Cristo, então se afirma a cifra dos mortos nesse período, que vai de Herodes aos romanos, chega a cerca de 200 mil homens judeus, uma cifra enorme para um país que tinha cerca de 1 milhão de habitantes. Os que morreram eram os mais jovens e fortes da nação. Enquanto as execuções dizimavam o povo, havia o serviço de espionagem que atormentava a todos. Flávio Joséfo narra que o próprio Herodes aparecia travestido de judeu nos grupos para escutar aquilo que diziam. Nós vemos isso em Antiguidades Judaicas, livro 15, parágrafo 367. Era um reino do terror, que deixava uma lembrança que ainda encontramos presente no Talmud. Ali encontra a passagem que Herodes apareceu travestido de judeu para encontrar com Beba ben Buta, filho de Buta, e para provocá-lo, começou a criticar o governo. Mas Beba ben Buta estava atento e disse: os pássaros do céu repetirão aquilo que tu dizes. Todos estes sofrimentos preparavam Israel para a vinda do Messias, e que formavam os pobres, os humildes, os aflitos, que Jesus os chamará de bem-aventurados. Toda essa mentalidade do messianismo, né? Essa busca de um Cristo poderoso, glorioso, que fazia parte da perspectiva messiânica da época. Num país marcado por tantas mortes, tantas guerras, um período onde só havia guerra, só havia levante, né? E nesse período tão conturbado que Jesus nasceu, que Jesus viveu. E é dentro desse contexto que Jesus apresenta, então, para nós, o tipo de Messias que ele é. Não é o Messias do triunfo, é o Messias da cruz. Isso era um escândalo para os judeus. Mas aqueles que não sabiam se humilhar sob a mão do Senhor se tornavam sem esperança e lançados à revolta contra os romanos.
Então havia a classe simples, os pobres, sem força, sem capacidade de luta, que lá estavam na expectativa da vida do Messias. De outro lado, aqueles que tinham uma certa força, eram jovens, a juventude, no seu afã, que queriam de toda forma expulsar os romanos a toda força, né? com toda a violência. E muitas vezes eles serão as vítimas da época, porque o poder romano não vai permitir as revoltas. Foi prometido a Judá que todas as nações submeteriam a Israel, e Judá seria servido pelas nações. Foi prometido a Judá as riquezas das nações, mas Roma, pagã, a oprimia com taxas e tributos. Foi prometido que os reis iriam prover o sustento de Israel, e Pompeu veio para conquistar Judá com seu exército. Foi dito a Judá que os pagãos inclinariam a cabeça até o chão, beijando a barra das roupas e os pés dos judeus, do povo de Judá. Mas o pequeno oficial romano era o Senhor onipotente de Judá. Foi prometido o Messias, filho de Davi, mas eis que veio Herodes, o idumeu. Tudo isto era a última gota. Daí vem as revoltas. Essa terrível prova seria melhor suportada se o povo tivesse chefes religiosos dignos de fé, mas não havia. Os judeus eram como ovelhas sem pastor. Marcos capítulo 6, versículo 34. E se tivesse existido pastores, eles eram mercenários e ladrões, não eram verdadeiros pastores. João capítulo 10, versículo de 8 a 10. Eles teriam trabalhado a questão da perspectiva teológica da história, não fomentando razões e revoltas, mas uma expectativa messiânica. Foi o que não aconteceu. Depois nós vamos continuar, nós vamos trabalhar a questão dos saduceus, fariseus e a relação de Jesus com os fariseus. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.